Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e também em Porto Alegre, aos ouvintes da Rádio Cultural FM em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul e você que está ligado nos canais do ICL no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. E vamos aos destaques desta sexta-feira, sim, sextou, dia 17 de abril de 2026. Vamos lá, olha, a Bolsa ela teve mais um dia de queda e o dólar teve pouca variação nesta quinta-feira. A gente vai ver os números do fechamento do mercado daqui a pouquinho e é um dos destaques dentro da página de economia do nosso portal icl.com.br, iclnoticias.com.br. Outro destaque que eu trago é que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, ele avançou em fevereiro e esta é a quinta alta mensal seguida. Logo mais, vamos conversar com a professora e economista Carla Bene para a gente analisar esses dados. Hoje, nós vamos falar também sobre a reserva de emergência, também conhecida como reserva financeira. É preocupante saber que quase um terço dos brasileiros não conseguiria se manter caso perdesse a própria renda, gente. Vamos conversar sobre esse assunto já, tá? É muito importante ficarmos atentos à nossa educação financeira. Agora eu tenho uma pergunta para você. Presta atenção. Se você pudesse escolher, você toparia trabalhar 6 dias para descansar um? É uma pergunta, né? Porque é uma realidade que a gente vive. Então eu acho que a sua resposta, obviamente, é não, né? Mas sim, vamos considerar que essa é a realidade de milhões, mas de milhões de brasileiros. Por isso, a mudança da escala 6x1 é um assunto que tem sendo debatido há um certo tempo. Mas essa semana, o presidente Lula enviou ao Congresso um projeto que reduz a jornada para 40 horas semanais. E, logicamente, já era esperado que a oposição já acionou o kit obstrução e o debate entre trabalhadores e empresários continua na pauta. Ele só aumenta. Então, Brasília precisa ouvir, né, o clamor dos trabalhadores para tomar uma decisão, né? A gente precisa resolver essa questão do fim da escala 6x1. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também com a professora Carla Bene, mas antes vamos dar uma passada na nossa agenda, que está com cara de sextou hoje. Então, olha só o clima dela. Bota aí, Léo, por favor. Ó. A agenda começou então às 5 horas da manhã, né, aqui no Brasil, com a FIPE publicando os dados do Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, com os dados da segunda quadricemana de abril. Às 6 da manhã, na zona do euro, saíram os dados da balança comercial de fevereiro. Já às 9 horas, foi a vez da FGV, aqui no Brasil, divulgar o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, do segundo decêndio de abril. Às 2 da tarde, nos Estados Unidos, a Baker Hughes vai divulgar as informações sobre poços e plataformas em operação. E durante toda a semana, a gente viu aqui no mercado que continuam as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, também nos Estados Unidos. Viu aí, né? A agenda um pouco magrinha, com cara de sextou, mas é isso aí. A gente segue aqui trazendo os destaques dos dias para a gente entender, né, quais são os dados que são divulgados e como isso afeta o seu bolso. Vamos agora olhar como é que foi o pregão de ontem? Vamos nessa aqui, ó, porque como eu já adiantei, o Ibovespa fechou negativo, né, pelo segundo dia seguido e o dólar permaneceu estável. Vamos aos números aqui na tela, vamos lá. O Ibovespa então, ó, menos 0,46% aos 196.819 pontos. O dólar positivo aí, mas bem pouquinho, né? 0,02%, cotado a R$ 4,99. O S&P ficou positivo, 0,26%. E a Nasdaq seguiu a onda, ó, também positiva em 0,36%. Esse foi o fechamento do mercado do dia de ontem, quinta-feira. Agora eu vou chamar a professora e economista Carla Bene. Bom dia, Carla. Seja muito bem-vinda ao Mercado e Investimentos desta sexta-feira. Afinal de contas, sextou e a gente adora, né? Bom dia, Roberta, querida. Sextou para todos. Vamos lá, Carla. Vamos começar falando da nossa economia aqui no Brasil, da nossa economia doméstica. O Banco Central ele divulgou ontem os dados do IBCBR de fevereiro. E como vemos aqui na tela, vou pedir para colocar aqui na tela, por favor,
O resultado, ele veio positivo. A gente tem aí alta de 0,6% na comparação com janeiro. Isso puxada pela indústria, que cresceu 1,2% no mês. Serviços e agropecuária também vieram positivos, agora sim está aí na tela. Porém, com menor impacto. Mas quando comparamos com fevereiro do ano passado, a gente vê uma queda aí de 0,3%. Está em roxinho aqui na nossa tela. E aí, Carla, eu te pergunto, o resultado foi bom ou estamos entrando num período de desaceleração da economia? Exatamente isso, Roberta. Esse era o objetivo do Banco Central, né? Nós estamos há mais de 3 anos com uma taxa Selic a 2 dígitos. Era esperado que uma hora o crescimento do PIB ia perder fôlego. Então, ano passado, nós fechamos o ano com o PIB a 2,3% de crescimento. Esse ano, provavelmente, a gente, no máximo, vai chegar a 2%. É exatamente esse processo. Você continua crescendo, mas numa velocidade menor. E o grande problema é o custo do capital. Pois é, Carla, mas esse resultado ainda não capturou, né, os efeitos do conflito entre Irã e os Estados Unidos. E aí eu te pergunto, quais setores podem ser afetados, hein? E como isso pode aparecer nos próximos indicadores? Bom, de um lado, nós estamos exportando petróleo para a China num volume gigantesco. Isso entra como positivo no PIB, contribui no PIB. Na outra ponta, a gente também perde um pouco de atividade com o consumo das famílias, que é um item muito relevante por causa do endividamento que a gente já conversou e continua conversando a esse ponto. Então, são vários fatores. Quando a gente pensa no PIB, a gente tem que pensar no consumo das famílias, o investimento privado, o investimento público, os gastos do governo, que aí a gente também está em ano eleitoral, outros itens podem contribuir para isso, alguns programas específicos que o governo ainda faça podem contribuir para melhorar o PIB, mas tem a exportação menos a importação. O câmbio está melhor para a importação, mas, por um outro lado, a gente também exportou muito petróleo para a China. Então, são vários fatores combinados aí. Carla, agora eu quero tratar de um assunto bem prático, tá? E eu tenho uma pergunta para você que está nos acompanhando. Por acaso você tem reserva de emergência? E tem uma outra pergunta importante. Se por acaso você for surpreendido e perder a sua renda, você conseguiria se manter por quanto tempo? Você já parou para pensar? Tem uma pesquisa divulgada pela Ambima que mostra como os brasileiros lidam com o dinheiro e ela traça um retrato bem preocupante. 31% dos adultos brasileiros não têm nenhuma reserva de emergência. Somando quem não tem nada guardado com quem só aguenta uma semana ou até um mês, nós chegamos à metade da população que está completamente vulnerável a qualquer imprevisto. E olha só como é preocupante. A maior parte das pessoas sem qualquer reserva financeira, ela está entre os mais velhos, da geração X, que tem entre 45 e 64 anos. Em seguida, aparecem os millennials, que estão na faixa de 30 e 44 anos, e eles representam 28% desse grupo. Então, olha só, a conclusão que a gente tira é que parece que mesmo com tanta informação disponível hoje, ainda é um desafio transformar o conhecimento financeiro em hábitos importantes do nosso dia a dia. E aí, Carla, vou jogar para você, porque eu tenho certeza que a sua resposta vai ajudar muito a gente. Qual é o papel, qual a importância de uma reserva de emergência? E por que é recomendado ter pelo menos 6 meses, né, dos seus gastos guardados? A reserva de emergência é aquela reserva que você usa para uma necessidade, mas até às vezes para uma oportunidade. Surge na sua vida uma oportunidade para uma viagem que você não esperava. No lugar de você parcelar isso, você usa. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque não necessariamente é para uma coisa ruim, ela também pode ser para algo bom. A reserva de emergência, ela é fundamental para que você possa dormir em paz. Roberta, essa é a minha
maior recomendação. E eu também faria uma recomendação extra para as mulheres ficarem muito atentas a isso, porque independência financeira é algo crucial para a nossa vida. E um ponto que é o nosso comportamento como população brasileira. Nesse livro do Felipe Nunes, O Brasil no Espelho, ele tem um dado aqui muito importante, que é a seguinte: para mais de 80% da população, dinheiro foi feito para gastar. E aqui é o grande problema, porque muitas vezes ter uma reserva de emergência tem mais a ver com a questão comportamental do que com a própria renda. Então, a gente precisa começar a pensar menos no curto prazo e um pouco mais no médio e no longo prazo. Porque, como eu já usei esse termo aqui com você, eu vou repetir, Roberto, dinheiro é feito para te dar paz, não é para infernizar a sua vida. Com certeza. E botar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilamente, não tem preço, Carla. Isso tem a ver também a gente se privar de algumas coisas, né? Ninguém está dizendo aqui que está sobrando dinheiro, mas às vezes é necessário fazer escolhas para que a gente durma melhor e tenha, né, essa reserva de emergência. Agora, um recorte interessante dessa pesquisa é que enquanto os investimentos eles perdem espaço, as apostas online seguem em alta, Carla. Isso também é muito preocupante. Os números mostram que essa prática é mais comum entre os jovens da geração Z, com 27% dos entrevistados. E aí, olha, logicamente que chama atenção, né, a quantidade de pessoas que afirmam apostar nas famosas bets. Isso também é um alerta quando falamos do endividamento da população. E aí, Carla, com a falta de reserva financeira e o endividamento, eles criam um ciclo que fica difícil de romper, né? Falta de reserva, endividamento, apostas online. Nossa, é o combo que realmente não ajuda, né? A gente ter ali um potinho de emergência. Exatamente. Olha, vamos pensar um pouco na nossa questão cultural. O avô fazia uma fezinha na loteria. O pai também jogava na loteria esportiva ou em qualquer outra raspadinha que seja. O neto tem o jogo online na mão. Então, essa primeiro é uma construção social nossa, dessa ideia de você poder enriquecer rápido com a loteria, seja ela a loteria do Estado ou seja ela o famoso jogo do bicho, que é ilegal, mas existe há décadas nesse país. Então, olha que coisa interessante. O que ficou pior agora? Você precisava se deslocar para o jogo. Você tinha que se deslocar para comprar cartela, marcar. Agora ela está aqui e ela te oferta um bônus inicial, ela te oferta uma enganação com o recheio das redes sociais, com os influencers, querendo que você acredite que você pode enriquecer rápido. E aconteceu uma tragédia que foram influencers dizendo que a aposta é investimento. Aí essa foi a cereja do bolo, a combinação da tragédia e o bombardeio do marketing, querendo que a gente ache normal que time de futebol tenha empresa de aposta financiando o time. Então, assim, essa é a combinação, atletas reconhecidos no país e internacionalmente fazendo campanhas de bets. Eu acho que essa combinação, ela foi uma tragédia, Roberto. Com certeza. Assim, aposta não é investimento e também não é entretenimento, viu, Carla? Porque é outro argumento muito utilizado. Agora, a gente... Excelente isso, né? Isso também é importante a gente trazer aqui. Jogar o futebol já passa a ser um entretenimento. Agora, apostar no futebol, né, já é outra coisa. Agora, Carla, a gente sabe que quem tem educação financeira se planeja melhor para o futuro, tem mais controle, né, sobre o quanto gasta, o quanto vai se endividar e fica, obviamente, mais alerta em relação aos golpes de investimentos. O Estado teria um papel, e até as empresas também teriam, para estimular a educação financeira. Porque a grande verdade é que o sistema financeiro ele também lucra muito com as nossas dívidas, né? De que forma o Estado e as empresas poderiam nos ajudar a ter uma educação, né? A trabalhar melhor e lidar melhor com o nosso dinheirinho?
Bom, sob a ótica do Estado, você tem já o Ministério da Educação, ele já regulamentou toda a disciplina de educação financeira para escolas públicas e privadas. Então, quem estiver nos ouvindo aqui, nos vendo, confirme na escola dos seus filhos se essa disciplina já existe, porque ela normalmente entra como uma disciplina eletiva e é muito importante que isso daí aconteça. Então, esse foi um grande passo que eu não tive por causa do processo inflacionário e é por isso que a gente não teve aula de educação antes na escola. Então, o primeiro passo é verificar nas escolas públicas e privadas se isso já é uma disciplina regular dentro da escola. As empresas, elas também podem contribuir dando cursos de educação financeira para os seus funcionários. Isso daí é muito importante, porque o funcionário que está inadimplente, recebe telefonemas, não dorme à noite, ele tem uma queda de produtividade, a saúde mental dele fica profundamente abalada. Mas nós também, como sociedade, temos a nossa responsabilidade. Então, entender que se você sai de um ambiente, de uma sala, de um quarto e deixa a luz acesa, isso também faz parte da educação financeira. Se você abre a geladeira e fica um maior tempão aberto olhando para ver o que é que você vai querer lá dentro, isso também faz parte da educação financeira. Cozinhar uma quantidade maior de alimento e com porções para economizar tempo também faz parte de educação financeira e isso daí nós podemos também fazer a nossa parte, que é fundamental. Com certeza. Ficar cantando embaixo do chuveiro também é educação financeira, viu? Carla, vamos trazer um tema quente agora? Vamos falar da vida financeira do trabalhador, porque o governo Lula enviou ao Congresso, com urgência constitucional, um projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, isso sem corte de salário. Mas a oposição já anunciou que vai travar até mesmo a realização de audiências públicas para discutir o tema. Com direito a declarações controversas, podemos dizer assim. E aí eu trago aqui os deputados federais Marco Feliciano e Nicolas Ferreira. A gente vai discutir melhor esse assunto, tá? Vamos falar sobre o fim da escala 6x1. Os defensores da escala 6x1, eles falam, pelo fim da escala 6x1, eles falam em dignidade, qualidade de vida, aumento de consumo e também de produtividade. Já os críticos falam em aumento de custos para o empregador e repasse desse valor, do preço, ao consumidor. E aí, Carla, vou jogar a batata quente para você. Como é que a gente chega num equilíbrio, entre esses dois lados? Eu gostaria de deixar aqui mais um componente para o nosso debate, que é o seguinte: essa escala já mudou, ela já mudou. Ela só não foi oficializada pelo PL porque a oposição não quer dar o crédito político para o governo da situação. Onde que ela já mudou? Os empresários que entenderam que esta mudança seria fundamental para diminuir a rotatividade, fazer a manutenção e conseguir contratar, eles já fizeram essa mudança. Então, e isso eu estou falando de redes de varejos enormes com 8.000 funcionários, eu estou falando de empresas que usam mão de obra intensiva na escala 6x1, ou seja, eu estou falando desde hotéis até redes de sorveterias que anunciaram já essa mudança para a escala 5x2. E esse é um ajuste importante da ótica da empresa, da ótica do trabalhador e na nossa ótica dos consumidores. Se você comprar algo, inclusive online, e você quiser que amanhã esteja na porta da sua casa, você vai ter sim que pagar um adicional por esse frete. Se você quiser esperar uns 2 dias, você pode conseguir um frete grátis. Um restaurante, eles estão fazendo um ajuste, fechar um dia da semana, por exemplo, para poder melhorar a qualidade de vida dos funcionários e anunciam isso como um diferencial. E alguns dados estão extremamente interessantes. Você está conseguindo reduzir a rotatividade em 30% quando você aplica, isso eu estou falando de varejo, quando você reduz a escala para 5x2. Então, a decisão da aprovação ou não é política nesse momento, mas é muito importante lembrar
que o empresário que já entendeu como é que funciona e mudou, inclusive está retendo talento e melhorando a produtividade. E diminuindo a rotatividade também desses funcionários, né? Porque funcionário feliz, ele permanece no emprego também, né? Quando ele se sente que está sendo um pouco menos explorado. Agora, eu tenho um dado aqui, Carla, que diz que o Brasil ocupa a posição número 86 num ranking de 175 países em produtividade por hora de trabalho. Isso segundo a Organização Internacional do Trabalho. E aí, nesse ranking, nós ficamos atrás de Cuba, México, Argentina e também do Chile. O argumento de quem critica o fim da 6x1 é que primeiro o Brasil precisa produzir mais, enriquecer mais, só depois trabalhar menos. Mas existe um outro lado nesse raciocínio, porque é comprovado que trabalhador descansado, ele rende mais. E aí, professora, outra batata quente aqui, ó. Qual seria o melhor caminho, então, para melhorar a produtividade, considerando os dois lados da moeda? Bom, primeira questão, a gente precisa pensar o que é produtividade, né? A gente tem métricas de cálculo que ainda são muito de século XX, que é produzir mais com menos. Esse produzir mais com menos, ele está muito atrelado à indústria, porque eu não posso dizer que um garçom no Brasil é menos produtivo que um garçom na Europa ou um garçom nos Estados Unidos. Isso daí não procede. Então, essa métrica ela está muito relacionada à indústria. É a primeira questão. Segundo, por que eu estou falando que essa medida ela estaria desatualizada para o século XXI? Porque apenas produzir mais com menos fatores de produção, isso daí não engloba questões ambientais. Você não pode produzir mais com menos e poluir. Você não pode produzir mais com menos e levar os funcionários a ter um problema de saúde mental gigantesco que a gente tem no Brasil. Então, essa é outra consideração que eu faria. E quando a gente pega esse dado seco da Organização Internacional do Trabalho, que muitas vezes diz que você precisa de um brasileiro você precisa de 4 brasileiros para a produtividade de um americano, aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso não significa que o brasileiro é preguiçoso, não trabalha, não existe nada disso. A gente precisa tomar cuidado, porque quando a OIT faz esse cálculo, ela entra, por exemplo, até com deslocamento. Qual é o deslocamento urbano de um trabalhador em São Paulo? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, são 3 horas no dia que esse trabalhador perde no deslocamento. Então, a melhora do deslocamento urbano é fundamental para melhorar a produtividade. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque se você olhar esse dado seco, você só vai pagar a conta no salário. Então, a gente precisa produzir mais e enriquecer. Bom, se eu produzo mais e enriqueço e concentro renda, eu não vou transferir isso daí. Então, outro ponto também importante é qual é o trabalhador que fica na escala 6:1, porque essa é a grande diferença. A gente não está falando de todos os trabalhadores. O trabalhador da escala 6:1 é o de menor salário e também o de menor escolaridade. Então, para quem já trabalha na escala 6:1, é mentira que trabalhar mais ele vai ganhar mais. Ele já está preso dentro dessa faixa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a análise desses dados. Sim. Agora, Carla, considerando tudo, produtividade baixa, informalidade alta, custo de trabalho elevado e esse debate político super acirrado aí. E vamos lembrar também do prazo apertado no Congresso e o ano eleitoral. Olha o combo. Do ponto de vista econômico, você acha que o Brasil reúne condições para fazer essa transição hoje, agora? Seria a hora certa para a gente fazer essa mudança? Qual é a sua opinião? Agora é a hora. Agora é a hora porque a questão do desemprego ela está baixa. É nessa hora que o trabalhador consegue fazer essa pressão. Então, ela pode não ser feita por uma questão política, mas agora é a hora. Porque nenhum direito trabalhista é dado, ele é arrancado. Essa construção é muito importante. Então, quando a gente fica pensando, a negociação vai resolver para
40 horas na indústria, por exemplo, que já resolveu uma grande parte, são os salários mais altos. Se negociação resolvesse, esse PL não tinha sentido nenhum, porque você já pode trabalhar 40 horas, não tem nenhuma restrição com relação a isso. O que você não pode passar é de 44, que é o que está na lei. Se eu preciso de um PL, é porque a negociação funciona para alguns segmentos. Pois é. Agora, só trazendo uma questão interessante aqui para finalizar o nosso papo. Não sei se você já parou para pensar, né? Mas quem decide se é justo ou não trabalhar na escala 6x1 é justamente aquele que trabalha na escala 4x3, ou seja, 3 vezes por semana, terça, quarta e quinta-feira. Fica aí uma reflexão para a gente, né, entender o que está acontecendo em Brasília e lutar pelos direitos dos trabalhadores, que, como disse a Carla, foi tudo conquistado, tudo vem de luta, nada foi presenteado. E o Brasil não quebrou, né, com o 13º, não quebrou, né, com com os outros benefícios de trabalho, Carla, estamos aqui firmes e fortes. Então, vamos passar o final de semana pensando sobre isso e, enfim, vamos tentar entender por que essa pauta está travada, né, por que travam essa pauta. Fica a reflexão. Carla, querida, eu queria te agradecer pelas 2 semanas que estivemos juntas aqui no Mercado Investimentos. Na segunda-feira, a super Débora Maganha está de volta, mas eu tive aulas incríveis com você aqui. Obrigada pela oportunidade, viu? Um beijo para você. Obrigada, Roberta, obrigada a todos, obrigada a toda essa equipe enorme do ICL que está aí atrás das câmeras e muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Até. Obrigada a você, obrigada a toda a nossa equipe, a Aline, enfim, toda a nossa equipe técnica aqui que me recebeu muito bem, me senti muito acolhida. Segunda-feira, Débora Maganha está de volta na lojinha. Antes de ir embora, tem um último recado, tá? O ICL deu início a um movimento histórico. O dia 28 de abril será o dia D, o Dia da Soberania Digital. A gente vai anunciar um investimento mais ousado e histórico do ICL até hoje. Vai ser a maior novidade das últimas décadas no que diz respeito à autonomia do Brasil e à internet. Você já deve estar pensando mil coisas, né? Eu não sei o que é, mas também já tenho algumas ideias por aqui. Agora, o importante é a gente saber que esse ato é de enfrentamento e ele só será possível se toda a nossa comunidade estiver unida. Por isso que a gente convoca todo mundo que compartilha, né, dos sonhos do ICL para nos ajudar nessa missão de trazer o maior número de pessoas possível para o grande anúncio do dia D. E quem ajudar na convocação poderá ganhar prêmios incríveis, sensacionais. Então corra lá e acesse diadasoberania.com.br para cadastrar o seu e-mail e gerar um link exclusivo para você ajudar a gente nessa divulgação, tá? Quem conseguir o maior número de inscritos pode ganhar uma viagem para China. Foi isso mesmo que você ouviu. Tem viagem para China rolando, tá? Então ajude a gente nessa divulgação. E aí você que for para a China vai ver com seus próprios olhos o que nos inspirou na luta pela soberania digital. Olha que bacana! Então, fica essa dica para você compartilhar, né, esse dia D, que é um dia muito importante, não só para o ICL, mas é um dia que depende muito da força da nossa comunidade, para a gente fazer essa mensagem realmente chegar ao maior número de pessoas, tá? Agora, se você não conseguir chegar em primeiro lugar, não fica calmo, não se preocupe, porque também tem prêmio garantido para quem conseguir indicar pelo menos 25 pessoas. É fácil, vai? Aí 50 pessoas têm outro prêmio e por aí vai. Então, participe conosco, né? Porque assim todo mundo sai ganhando. Então acesse diadasoberania.com.br, dá uma olhadinha lá no regulamento e entre nessa luta conosco. A nossa comunidade é potente, é valente e chega junto. Então eu tenho certeza que você vai ser o melhor porta-voz do dia D, o Dia da Soberania Digital aqui do ICL. É isso, eu fico por aqui. Está chegando aí o Rolê ICL com William De Luca e Guga Noblar. Eu agradeço demais a sua companhia nessas 2 semanas aqui no Mercado Investimentos e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Um ótimo feriado, um ótimo final de semana, aproveitem e na semana que vem tem mais. Beijo, até lá!
Se você assistiu o documentário Vai para a China, Eduardo, você deve ter ficado impressionado com o patamar tecnológico que a China vive hoje. Eu fiquei mais impressionado ainda do que vocês que assistiram, porque eu fui lá. E é difícil colocar num filme aquilo que a gente sente vendo uma realidade que parece que levou a gente uns 30 anos para frente no futuro. O que você não sabe é que a gente trouxe da China uma tecnologia para se transformar numa tecnologia brasileira e que vai mudar para sempre a soberania digital do nosso país. Vocês assistiram o primeiro capítulo, que foi o filme Vai para a China. Agora, o maior de todos os capítulos, a revelação do que a gente trouxe para o Brasil, você vai assistir no dia 28 de abril, terça-feira, às 8 horas da noite. E eu te convoco para estar lá nessa missão junto com a gente. E não só estar lá, como chamar todo mundo que você conhece para estar também. A gente está falando de um dos elementos chaves para o nosso país e que nunca foi enfrentado.